Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, amém? Convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 7. Nós faremos a leitura do verso 15 até o 23. Mateus capítulo 7, do verso 15 até o 23. O tema do estudo nessa manhã é frutificando para Deus. A palavra de Deus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar? Pai, nós queremos nessa manhã te agradecer pelo privilégio que nós temos de estarmos nesse local separado para juntos estudarmos a tua palavra. Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é eterna, e nós sabemos que é ela quem realmente faz com que nós possamos produzir frutos dignos do arrependimento que um dia o próprio Senhor Jesus brotou em nosso coração. Obrigado pelo privilégio, Pai. Que o Senhor tome conta desse lugar e que seja realmente um momento especial para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos estudando hoje, irmãos, sobre o que é frutificar para Deus. Nessa porção aqui da palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus nos exorta que no nosso meio vão haver pessoas ou falsos profetas disfarçados de ovelhas, mas que na realidade são lobos devoradores. Infelizmente. E quando a gente para pensar, nas várias denominações que hoje tem no mundo, nós podemos, nem é necessário um estudo profundo, perceber que existem muitos lobos devoradores. O Senhor aqui ele nos dá a dica para reconhecê-los. Através dos seus frutos, nós vamos conhecer se aquela pessoa é de Deus ou se ela não é. Ele também, através dessa explanação, ele nos faz pensar que de um espinheiro nós não colhemos uvas, de forma nenhuma. E de espinheiro também a gente não colhe figo. Então, fica fácil a percepção, fica fácil a gente poder entender quem realmente é do Senhor e quem não é do Senhor. A árvore boa produz bons frutos, e a árvore má produz frutos maus. Não tem como acontecer o inverso. Pelo fruto, a gente conhece a árvore. Jesus diz que naquele dia dirão: Senhor, nós profetizamos, nós expelimos demônios, nós realizamos milagres em teu nome. E o Senhor vai falar o quê? De uma forma explícita e direta: eu não te conheço. Apartai-vos de mim. E o capítulo, irmãos, caminha para um fechamento com o próprio Senhor Jesus, quando a gente tiver a oportunidade de ler Mateus 7 por inteiro, ele nos exortando a ouvir e também a praticar a palavra de Deus. Nós vemos que nesse mundo nós estamos vivendo, são muitas as distrações.
E essas distrações e o acúmulo de funções faz com que nós, muitas vezes, deixamos a leitura da palavra para um segundo plano, que nunca acontece. Mas nós precisamos não somente ouvir, mas praticar a palavra de Deus. Nessa manhã nós vamos falar sobre frutificar para Deus. O fruto espiritual é produzido por pessoa genuinamente convertida. Um convencido, uma pessoa que é só praticante de uma religião, ela não pode dar o fruto espiritual. E esse fruto, ele é produzido por uma pessoa genuinamente convertida, através do Evangelho, somente através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive, essa pessoa, depois de convertida, para a glória de Deus. O fruto, ele não vem de uma prática religiosa. Nós podemos, religiosamente, fazer boas obras, mas o fruto do Espírito, ele só é produzido através de uma pessoa genuinamente convertida. Eu queria que você abrisse também sua Bíblia, nessa manhã, em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15... Olha que coisa interessante que acontece aqui. Eu farei a leitura, irmãos, para a gente otimizar o nosso tempo. A palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 15. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Olha, os religiosos da época, as pessoas que eram gabaritadas naquela época. Eles chegam diante de Jesus, foram até Jerusalém e perguntam, por quê? Transgridem teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu, por quê? Transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém a seu pai ou a sua mãe é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eu sei que muitos de vocês já passaram por esse texto e entendem o que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Eles fazem o cerco no Senhor Jesus, e questionam, vocês transgridem a lei. Por quê? Porque vocês comem, os seus discípulos comem sem lavar a mão. Olha só, irmãos, que coisa. E o Senhor Jesus volta para eles e responde com uma pergunta. Por que vocês transgridem a lei? Quando vocês não honram o seu pai e sua mãe. Mas por que o Senhor Jesus fala que eles não honravam o pai e a mãe? Isso aqui é profundo e precioso para nós. Porque aquelas pessoas achavam que por guardarem ordenanças externas, estavam agradando a Deus. E o Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado, ele vem aqui e fala assim, vocês não estão me honrando, vocês não me adoram dessa forma. E aquele jeitinho, que não é o brasileiro, mas aquele jeitinho da época, eles começaram a criar algumas coisas para poder burlar os ensinamentos do Senhor. Jesus ele estava se referindo a uma prática pela qual as pessoas consagravam seus bens a Deus. Então, tudo aquilo que eu, religioso na época, tinha, eu consagrava a Deus. E quando eu consagrava a Deus, de acordo com a tradição da época, eu não precisava dar a ninguém, porque é de Deus, uso o fruto meu, só eu poderia usar. Então, quando meu pai ou minha mãe passava por dificuldade, falava, eu preciso da tua ajuda, é consagrado ao Senhor. Eu não posso te ajudar.
E tudo isso, irmãos, eles faziam a fim de usá-los em benefício próprio, e não em prol do outro. E o Senhor Jesus vem e lança isso no rosto deles. Essa artimanha livrava os filhos de honrar os pais ou de cuidar deles na velhice. Olha a superficialidade deles. Por que que vocês transgridem a lei? Comem sem lavar a mão. O Senhor Jesus, com aquela sabedoria do alto, que é pura, que é imparcial, que é sem hipocrisia, por que que vocês transgridem a palavra de Deus? Mas como que a gente transgride? Porque vocês consagram as suas coisas a Deus, mas só para poder tirar proveito. Lê para mim, não, eu vou ler, irmãos, né, para ficar mais fácil, o verso de número 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Olha o ensinamento profundo do Senhor Jesus aqui. Tão preocupado com o exterior, eu estou preocupado com o coração de vocês. Vocês estão preocupados com aquilo que entra pela boca, eu estou preocupado com aquilo que sai do coração de vocês. É isso que vocês devem tomar conta. Olha o versículo 17, do capítulo 15. Não compreendeis que tudo que entra pela boca, desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E isso é o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Esse é o nosso Senhor Jesus, né? Nos ensinando. Ensinou lá atrás, está ensinando nós hoje. A preocupação dos religiosos era comer sem lavar as mãos. Não estavam preocupados com o coração. A verdadeira mudança, irmãos, ela começa no coração. E por isso, quando a gente fala de uma vida frutífera para Deus, ou frutificando para Deus, ou dar frutos dignos para o Senhor, a gente tem que falar primeiramente do coração. O coração é a fonte de água. Se a fonte está contaminada, o que acontece com o ribeiro? O ribeiro vai estar lotado de água contaminada. Não adianta tratar o ribeiro. Não adianta tratar o córrego. Eu tenho que tratar da fonte. E a fonte é o coração. Comer sem lavar a mão, Lucas? Pode jogar futebol e isso não contamina o homem. Contamina aquilo que eu falo no futebol. Contamina aquilo que eu penso no futebol. O caminho de transformação, ele é de dentro para fora. E a religião faz o quê? Ela é de fora para dentro. Eu tenho anotado aqui, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração da carne. Um coração de carne. Então, primeira coisa, quando a gente fala sobre frutificar para Deus, eu tenho que ver o meu coração. Meu coração é de pedra ou meu coração é de carne? O Espírito que habita em mim é o Espírito Santo de Deus ou não habita o Espírito Santo de Deus ainda em mim? Essa é a primeira análise que a gente tem que fazer. Para eu frutificar, eu tenho que realmente ter um coração novo, um coração de carne. E o coração de pedra tem que ter sido arrancado pelo Senhor Jesus. Tem uma guerra travando dentro de nós. E para frutificar, a gente tem que entender a origem dessa guerra. Existe uma guerra em nossos membros. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque a carne, ela milita contra o Espírito. O Espírito contra a carne. Porque eles são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Na Nova Versão Internacional, ela tem uma tradução que ajuda a gente a entender um pouquinho melhor. Pois a carne, ela deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Dentro de nós trava uma guerra, uma batalha. De modo que vocês não fazem o que desejam.
Eu quero ler minha palavra, eu quero meditar, eu quero aprofundar, eu quero levar uma vida de oração, eu quero viver de uma forma piedosa. Mas o que a carne faz? Ela sufoca, ela faz de tudo para a gente perder o alvo. Tem uma guerra sendo travada dentro de nós. Tudo aquilo que você olha para dentro de si e fala assim, meu Deus, quão miserável eu sou. O apóstolo Paulo já dizia, e cada um de nós aqui diz também, nós travamos uma luta. É uma batalha terrível, irmãos. O velho homem não quer entregar os pontos. Sabemos que nós somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando a gente olha para a nossa vida, nós temos que ter um marco. Antes de Cristo e depois de Cristo. É assim que acontece na tua vida? As coisas que voluntariamente a gente fazia, se desagradava a Deus, agora a gente não pode fazer mais. Nós somos nova criatura. Tudo é renovado na vida do convertido. Mas ainda temos um corpo que nos causa sofrimento. E como causa? Existe uma tensão entre o que o crente já é e o que ele ainda não é. Tem essa briga. Nós queremos ser melhores. O Espírito nos impulsiona para isso. Mas a carne, ela nos amarra. Então isso gera uma batalha terrível dentro de nós. A velha natureza, ela quer ditar as regras. Ela quer tomar o domínio. Por isso Paulo nos exorta. Lá em Romanos capítulo 12, eu tenho anotado aqui também, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos. Ele não está fazendo um pedido. Ele está clamando. Eu rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ele apela pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer apresentar um culto a Deus? Apresenta o teu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo ele não faz uma petição comum aqui, ele está clamando, ele está gritando, ele está apelando pelas misericórdias de Deus, que nós possamos ser melhores. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para a vida do crente, ela é boa, ela é agradável e ela não tem erro. É agradável, não é penosa. Não é difícil, é agradável, é boa, é perfeita. O nosso Deus, ele não erra, ele nunca falha. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos conformar com tudo que está acontecendo em outubro de 2021. Nós não podemos. E como que eu posso transformar isso? Pela renovação da minha mente. E a palavra de Deus mesmo diz que nós temos a mente de Cristo. E como que eu resgato essa mente de Cristo na minha vida? Lendo, meditando na palavra de Deus. Para você frutificar, você precisa ter um coração novo. Para você frutificar, você tem que ser uma nova criatura. E você tem que ter plena convicção de que essa batalha que você está travando, que você se sente miserável, nem digno de estar no corpo de Cristo, todos os cristãos no mundo estão travando batalhas semelhantes. Uns numa área, outros em outras áreas, mas todos nós estamos travando essa batalha do espírito contra a carne. O mundo, ele aponta para o padrão da noite. Pode ver que, como é interessante, né? As coisas estão chamando mais atenção para nós, são aqueles que estão sendo pintados de preto, né? Dá uma olhada para você, chama atenção. O mundo aponta para o padrão da noite. Como filho da luz, nós devemos abandonar as obras das trevas e revestir com as armas da luz. Em Romanos 13, 12, está escrito assim, vai alta noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Porque é bom, irmãos, porque é agradável e é perfeito. Tem mais um versículo interessante em Efésios 5:8 que diz assim, pois no passado, Pablo, outrora, erais trevas, porém agora
sois luz do Senhor. Agora você é luz no Senhor. Andai como filhos da luz. É imperativo. O Senhor está nos dando uma ordenança. Devemos andar como filhos da luz. Em Gálatas, nós temos uma relação de obras de uma pessoa não regenerada. Pode abrir lá, irmãos, Gálatas 5, 19 até o 21. Um crente, ele pode cair em algum desses pecados ocasionalmente. Porém, se forem evidências contínuas na vida de alguém, isso caracteriza uma natureza de árvore má. Ou seja, ausência de troca de coração, ausência de ser uma nova criatura. Talvez você é religioso. Talvez você nunca teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21 diz assim: vocês vão ver que tem tanta coisa ruim aí, que dá para dividir em 4 caixas. Se a gente colocasse aqui 4 compartimentos, dá para pôr em 4 compartimentos isso. Vamos lá. As obras da carne são conhecidas e são, Gálatas capítulo 5, versículo 19 até 21. Prostituição, imoralidade sexual, impureza, lascívia. O que é lascívia? É eu despertar em alguém algo que eu não posso suprir. Prostituição, impureza e lascívia. Qual área problemática da vida de um homem, homem eu falo homem e mulher, que eu posso colocar como título numa caixa, num compartimento e jogar isso? Como? Sexo. Sexualidade. Obrigado, Lara. Prostituição, impureza, lascívia. Idolatria e feitiçaria. Vou pegar isso e vou pôr em outra caixa. Qual que é o nome que eu posso pôr nessa caixa? Idolatria e feitiçaria. A espiritualidade faz eu ir para que lugar? Para ter uma religião. Então, sexo, religião. Agora vamos lá. Uma área que todo mundo tem. O pessoal tem menos. Né? Tem que lutar contra, viu? Não é que inimizades, TI porque fica mais sozinho no computador ali, sabe? Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Que área que isso acontece? Relacionamentos. Já foi 3 caixas, né? 3 compartimentos. Sexo, religião, relacionamento. Bebedice e glutonaria. Que a gente tem que vigiar. Porque nesse presente século, isso é muito comum. Nunca teve tanta fartura. E a gente pode cair nisso. Bebedice e glutonaria. Qual caixa que eu ponho? Ou seja, qual o nome que eu ponho nesse compartimento? Saúde, você falou? Remete à saúde. Apetite. Obrigado, Lara. Sexo. Qual que é a outra? Religião. Qual que é a outra? Relacionamento e apetite. Vou ler de novo para os irmãos. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia, sexo. Idolatria e feitiçaria, religião. Inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. O que é isso? Relacionamentos. Bebedice e glutonaria, apetite. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O cara que é glutão, o cara que é um ébrio, o cara que é um promíscuo, ele tem como conduta isso, esse cara não tem na sua vida evidência de um coração de carne, de um espírito novo dentro dele, de ser uma nova criatura. O Senhor Jesus, ele declara, através da boca do apóstolo,
lá em Gálatas, que eu declaro, eu já preveni isso para vocês, ele fala, que quem faz isso não herda o reino de Deus. Vixe, mas eu estou com um problema, eu estou comendo demais e eu não estou tendo controle nisso. Vamos lá de novo. É uma relação de obras de uma pessoa não regenerada. Um crente, ele pode cair num pecado ou outro. Agora, cair em tudo? Ou ele se entregar a alguma coisa dessa? Olha o seu coração. Olha a sua vida. A palavra de Deus nos ensina, assim, que é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito de Deus é mais forte que qualquer coisa. E ele fala sobre tentações, que nós vamos ter tentações. E a tentação, ela acaba nos aperfeiçoando. E junto com a tentação, Deus dá também o quê? O escape. Então, a gente só vai cair se realmente a gente fala assim, eu quero alimentar a carne. Eu não estou nem aí com o Espírito. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? São 4 áreas, irmãos, que a carne gosta de se alimentar e gosta de se manifestar. Gálatas 5,16. O que está escrito aí? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Andai no Espírito. Presta atenção nisso. A palavra de Deus nos desafia, através do imperativo, para a gente andar no Espírito. Se eu ando no Espírito, o que vai acontecer com os desejos desenfreados da carne, que milita contra o Espírito? Eu nunca vou satisfazer. Nós precisamos lutar contra a carne para vencer o pecado e as tentações? Olha que a pergunta ela é óbvia, mas a resposta não é tão óbvia assim. Olha tudo que a gente viu até agora, que o Senhor Jesus nos deu um coração de carne, o Senhor Jesus fez habitar em nós o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, ele mesmo fala aqui dentro de nós, através da boca do apóstolo, né, que está sendo travada uma batalha, uma guerra terrível, entre a carne e o Espírito, um se opõe contra o outro, e a pergunta que eu faço para os irmãos, que eu já fiz para mim, é, nós precisamos lutar contra a carne para vencer o pecado e as tentações? Embora a pergunta é óbvia, a resposta não é tão óbvia assim. Eu preciso lutar contra a carne para vencer o pecado e as tentações? Obviamente, eu diria, sim. Mas a resposta é não. Não, mas peraí, antes, como não? Aí o Lucas ali, por isso que eu quero acabar logo, né, antes que ele faça a pergunta, né? Nós precisamos lutar contra a carne para vencer o pecado e as tentações? Não. Então, está tudo errado? Não, está tudo certo. Porque quem colocou o coração em nós foi o Senhor Jesus. Foi Ele que veio e colocou. Foi Ele que veio e me escolheu. Foi Ele que veio e me salvou. Foi Ele que veio e morreu numa cruz. Foi Ele que veio e fez tudo. Ele me deu a vida eterna. Ele me deu uma nova vida. Ele me deu esperança. Ele me fez nascer de novo. Eu sou uma nova criatura. Eu sou cidadão do céu. Eu preciso lutar? Sendo que o Senhor Jesus fez tudo? Não. Essa luta, irmãos, ela não é nossa. E por isso que a gente se deprime. E por isso que tem gente que se mata. E por isso que tem gente que fala assim, eu sou um arraso. Não, eu faço tudo errado. Não, não tem jeito para mim. Essa luta, ela não é nossa. Essa luta é do Espírito contra a carne. O Espírito é uma pessoa. A luta, ela é real. Não somos chamados para entrar na luta. O que fala Gálatas 5,16? Digo, porém, andai no Espírito. Eu tenho que andar no Espírito. Eu não tenho que lutar contra a carne. A guerra é do Espírito contra a carne. A única coisa que eu preciso fazer é viver no Espírito, andar no Espírito. E a guerra, o Espírito,
ele vai garantir a minha vitória. Na guerra, o Espírito vai garantir a minha vitória. O fruto do Espírito, ele vai acontecer naturalmente em nós. Tão natural quanto um fruto pode ser. Quando nós estamos cheios do Espírito, o mundo, ele não brilha tanto para nós. Sabe aquelas tentações? Elas vão estar mais ofuscadas. Se o Espírito de Deus realmente, ele completa o nosso ser. Satanás, quando a gente está cheio do Espírito, ele não se apresenta tão ameaçador. E nossa carne, ela começa a ficar enfraquecida. Viver no Espírito é sinônimo de andar no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito. E qual que é a consequência? E jamais. A palavra de Deus fala jamais. Satisfareis as concupiscências da carne, os desejos desenfreados da carne. Viver no Espírito é sinônimo de andar no Espírito, é sinônimo de estar cheio do Espírito. Deve ser a nossa maior busca nesse mundo. Estar cheio do Espírito. Andar no Espírito. Viver no Espírito. A plenitude do Espírito deve ser uma obra contínua. Você pode ver que nessa caminhada rumo ao céu, você chega até a avistar os portais eternos para entrar para ter um encontro com o Senhor Jesus. Mas essa caminhada ela é árdua. Você faz um programa, faz essa semana, eu vou ler 10 capítulos por dia da palavra de Deus. No primeiro dia você já fica frustrado. É uma guerra, irmãos, que guerreia nos nossos membros. Nós não podemos nos dar ao luxo de não buscar mais a Cristo. Nós temos que buscar Cristo continuamente. Nós temos que andar no Espírito continuamente. Toda hora a carne e o Espírito vai estar guerreando e vai te pedir uma resposta. O Espírito te lança uma situação, a carne te lança outra e você tem que decidir. Mas junto com a tentação vem também escape. A palavra andar nos desafia para uma realidade diária, irmãos, de caminhar com o Espírito, deparando-se com novas e desafiadoras situações nas quais o Espírito conduzirá de forma segura, conforme a Escritura. Então, quanto mais eu meditar na palavra, quanto mais eu guardar a palavra de Deus no meu coração, mais seguro eu vou estar. Já caminhando para o fim, lembra das 4 caixas que a gente colocou aqui? Bem sujo, né? Sexo, religião, relacionamentos e apetite. Dá para mergulhar e sair todo sujo do outro lado, não dá, Lucas? São os frutos da carne. A pessoa que voluntariamente produz isso continuamente, tem que analisar se ela tem um coração novo, se ela é realmente habitada pelo Espírito de Deus. Provavelmente não. Porque Paulo falou, eu declaro que uma pessoa que faz isso não é do reino de Deus. Fica como alerta para as nossas vidas e também para as pessoas que nós desenvolvemos uma comunhão. Ou de perto ou de longe, mas desenvolvemos uma comunhão. Gálatas 5:22. Abra aí, por favor, para a gente fechar. Frutificando para Deus. Tem vários os frutos da carne, que a gente dividiu em compartimentos aqui. Mas dá um monte. Precisou de mais de um versículo para poder colocá-los todos. Quantos frutos do Espírito tem? É uma pegadinha também, né? Parece que é óbvia a resposta, mas a pergunta é óbvia, mas a resposta não. Quantos frutos? Quantos frutos? 1. Vai, Anderson. Você é ruim de português, hein? Vamos lá? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é. Então a Bíblia também é ruim de português, né, Lourenço? O fruto do Espírito é? E eu não vou discutir com a palavra de Deus. Falou que é um. Vamos tentar entender por quê. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade.
mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Se eu pratico isso aqui, nenhuma polícia vai me parar na rua. Ninguém vai bater lá em casa. Ninguém vai querer me levar preso. Contra estas coisas não há lei. Se eu manifesto o fruto do Espírito, não tem lei que me pegue. Por isso que Daniel, quando eles estavam com muito ódio dele, porque o homem só galgava cada vez mais cargos na antiga Babilônia, falou, nós temos que pegar alguma coisa desse homem. Mas esse homem é idôneo. Ele é irrepreensível. Então nós vamos ter que pegar na lei do seu próprio Deus. Alguma coisa que está escrito lá que ele faz direto, que se na nossa lei fala que não é para ele fazer, ele vai fazer. Aí a gente pega ele. Ele não podia orar, né? A não ser ao rei da época. E ele foi e orou ao nosso Deus. E foi jogado na cova dos leões. Se eu pratico o fruto do Espírito, eu passo ileso nesse deserto aqui. Um fruto do Espírito, ele contrasta com as obras da carne, que são muitas e estão no plural. Cada crente verdadeiro deve produzir todo o fruto do Espírito. Todo. É um fruto só, é um pacote só, um coração de carne, um espírito novo, o Senhor Jesus habitando em nós, através do Espírito Santo de Deus, eu recebo o fruto do Espírito. Está lá contemplado. É igual que esse carro que tem a porção de recurso, né? Essas máquinas que eu trabalho nova, às vezes o cara não usa 10% do recurso, mas está todo lá, está à disposição dele. O fruto do Espírito é tudo isso aqui que a gente viu. Cada crente verdadeiro, irmãos, repito, deve produzir todo o fruto do Espírito. A unidade do fruto do Espírito nos diz que não podemos escolher virtudes, e sim evidenciá-las todas na nossa vida. Eu tenho que olhar para o casal, eu tenho que olhar para o casal, eu tenho que olhar para a irmã, para o Pablo, eu tenho que olhar para o Lucas, eu tenho que olhar para mim, e eu tenho que ver, evidentemente, a manifestação do fruto do Espírito. Uma árvore, ela não precisa fazer força para produzir fruto. Precisa? Da manga, da goiaba, da uva. Ela precisa dispor dos elementos necessários, como boa terra, ricos nutrientes, chuva. Eu estava num aperto, os irmãos sabem disso, porque se começasse a chover, o pessoal ia cobrar os tratores que eu vendi. E com essa crise de componentes, eu ia ficar em apuros. Choveu! E eu estou em apuros. Porque choveu. A terra está preparada, o nutriente foi jogado, a semente foi preparada. E graças a Deus, Deus está me livrando de cada apuro. Glória a Deus por isso. O crente, ele não produz frutos pela força. Por isso que andar do lado de pessoas que a gente quer que conheça a Cristo também, é natural, é evangelizar também. Nós temos que levar muito a sério o nosso futebol. E tem que trazer cada vez mais pessoas que precisam conhecer a graça que nós desfrutamos. Precisam conhecer o amor do Senhor Jesus. Ele também precisa dos elementos necessários, como ensino, pregação da palavra, a comunhão, uma vida de oração, uma vida de leitura e meditação na palavra de Deus. O crente, ele não produz frutos pela força, mas ele deve preparar o seu solo com isso. Uma vida de oração, uma vida de leitura e meditação na palavra, não perder as oportunidades de EBD, não perder as oportunidades onde tem culto aqui. Às vezes as pessoas perguntam, né? A não ser quando a gente está viajando, quando está aqui, você vai voltar no culto à noite? Vou. Eu vou. Mas para quê? Não é a mesma mensagem? Eu quero recapitular. Aí você fala assim, parece que eu não prestei atenção nisso que o pastor falou de manhã. Experimenta um dia para vocês verem acabar essa pandemia. Tanto que é bom. Esse é o segredo de andar em espírito. E ainda terá a garantia de não satisfazer as concupiscências da carne. Anda no espírito e você não vai satisfazer as concupiscências da carne. Irmãos, existe uma guerra sendo travada em nós. Se o espírito for engrandecido em nós, através daquilo que eu falei, preparar o solo, oração, meditação, vigiando, jejum, por que não? Se o Espírito for engrandecido em nós, a guerra não será tão dramática.
Um viver piedoso nos dá a garantia de que o fruto do Espírito crescerá e amadurecerá de uma forma natural em nós. E para a gente fechar, eu tenho alguns minutinhos ainda, eu queria que vocês, nós não vamos comentar, mas só fazer uma leitura para vocês verem, que eu não preciso fazer força, que eu não preciso lutar, eu só preciso estar ligado em Jesus. Eu estando ligado em Jesus, o Espírito vai me dar vitória. Abra a tua Bíblia em João, capítulo 15. João, e a gente encerra o nosso estudo desse domingo de manhã com esse texto. João, capítulo 15. Versos 1 ao 8. Preste atenção quantas vezes que fala permanecer. E preste atenção, o que você é? O que Jesus é e quem Deus é? Olha o que a palavra de Deus fala. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. O Senhor Jesus está falando. O Senhor Jesus fala, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. O que o agricultor faz? Olha o verso 2. Todo ramo que, estando em mim, o ramo, estando em Jesus, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Você pode estar em Jesus sem dar fruto. Talvez você está vivendo uma vida miserável, alimentando a carne e não deixando o Espírito Santo de Deus produzir o fruto do Espírito no seu viver diário. É isso que ele está falando aqui. Olha o verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que limpa? É a palavra. O que dá o crescimento? É a palavra. O que vai dar a fluidez para que eu dê fruto? A palavra. Olha o verso 4. Permanecer em mim. O Senhor Jesus está falando isso para nós. Fiquem comigo. Permaneça em mim. E eu permanecerei em vós. Que bênção, hein? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Só tem uma forma da gente dar fruto. Permanecendo na palavra, ligado ao Senhor Jesus. Verso 5, que eu considero muito precioso. Eu sou a videira. Mais uma vez ele enfatiza. Vós, os ramos. Ponto. Quem permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Outra premissa muito preciosa aqui. Estar em Jesus e Jesus em nós, a gente vai produzir muito fruto. E uma evidência aqui marcante. Contra o mundo que fala, eu posso, eu venço, eu conquisto, eu vou, eu sou campeão. Não é assim, Lucas? Não é, Lourenço? Não é isso que o mundo prega? Não é, Lara? Eu. E aqui fala assim, sem Jesus, nada você pode fazer. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, ao permanecer de novo, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, de novo, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quer adorar a Deus? Quer fazer o Senhor, nosso Deus, alegre conosco? Dê muito fruto. Quer dar muito fruto? Então analise a sua vida. O coração é convertido, o Espírito Santo de Deus habita em você, tem uma guerra sendo travada, quem você está alimentando? Quem você está deixando alimentar? A luta não é tua, a luta é do Espírito. Mas para que você possa evidenciar esse Espírito lutando contra a carne, você tem que ter uma vida frutífera. Leitura e meditação na palavra, vida de oração, de jejum, de comunhão com os irmãos, não perder a oportunidade de aprender,
né, e realmente está desfrutando de tudo aquilo que Deus traz como milagre para a nossa vida quando a igreja dele está reunida. Amém? Espero que, graças a Deus, não tem tempo para pergunta, né, Lucas? Espero que, de certa forma, esse vaso aqui possa realmente ter sido usado por Deus para edificar as nossas vidas nessa manhã. Vamos orar de novo? Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de poder estudar a Tua palavra. Ficou claro para nós, ó Pai, que o Senhor é um Deus que opera em nós e que nós devemos, ó Pai, realmente permanecer no Senhor através de uma vida piedosa, para que o Senhor realmente possa, através de nós, produzir muitos frutos. E assim Deus ser honrado, ser glorificado. Fica conosco nessa manhã. Esteja com cada um daqueles que hão de chegar, Pai, para poder cultuar o Senhor. Que o Senhor esteja nos louvores, que o Senhor esteja no ensino, na pregação da Tua palavra, que o Senhor esteja, Pai, em cada parte desse culto, e que o nome do Senhor possa ser honrado. O Senhor é a pessoa principal aqui nessa manhã, Senhor, e sempre será em nossas vidas. Ser adorado, Pai, ser honrado, e fazer com que possamos sentir a Tua presença. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom domingo, irmãos, um bom culto.